Então, senhores, brotei mais um vídeo de leve aqui. E o vídeo de hoje, um ouvinte chegou em contato comigo. Para os ouvintes que estavam perguntando qual é o contato para poder entrar em contato comigo para pedir um vídeo patrocinado. Eu sou um incel de quarto, ouvinte. Eu não tenho rede social, não. Eu sou biluteteia. Então, só tenho o Telegram lá. Tenho o Telegram. Eu vou deixar nos comentários, talvez deixe fixado aí. Se não deixar, me cobrem. Porque eu sou meio burro, então às vezes eu esqueço. Mas o ouvinte entrou em contato comigo para falar de um caso que eu acho que está dando uma apavoro nessas gerações aí que estão vindo agora, e principalmente na geração Z, né? Eu não sei se esse ouvinte é da geração Z, mas ele parece ser um cara novo, provavelmente é novo. Ele entrou em contato comigo, tinha mandado um e-mail, mas mandou um e-mail e foi pro um e-mail que eu acho que eu nem tenho mais. E aí ele entrou em contato comigo de novo, via Telegram, para falar sobre esse assunto. Que é... Ele tem uma visão particular na cabeça dele de autossabotagem em níveis babilônicos, né? Porque o cara, ele olha para a vida dele, ele sabe que ele pode fazer, ele sabe que ele tem potencial, como ele mesmo diz, mas a todo momento daquela síndrome do impostor, né? Aquela coisa dele ficar olhando assim e falar, cara, uma hora vão descobrir que eu sou um merda, que eu sou um fracassado. E aí, cara, isso é uma coisa bem interessante que eu vejo muito forte nos moleques mais novos hoje, né? Porque hoje os moleques, e aí tem que fazer divisão, não são todos, mas ou o moleque ele tem um ego absurdo, ele acha que pode fazer qualquer coisa, ou o cara, tipo assim, ele tá no abismo ali que ele acha que ele não pode fazer absolutamente nada, que não tem qualidade nenhuma, né? E isso, cara, isso é uma coisa que vem especificamente dos Estados Unidos. Eu vou abordar mais à frente, mas eu vou pegar um pouco mais agora sobre o Brasil para tentar explicar. E vai ser um assunto já meio repetitivo no começo, mas mais para frente eu vou desenvolver mais. E essa sabotagem mental dos caras, ela vem muito de uma conjuntura de coisas. Que, por exemplo, às vezes você tem um tio, um cara mais velho, principalmente da geração boomer, né? Ou ali do início da geração X, que é perceptível que o cara ele é um merda. Quando eu digo merda, que tipo assim, ele faz tudo errado ou coisa do tipo, não. Às vezes ele tem só uma skill, mas ele se acha muito mais do que necessariamente ele é, né? Porque ele vem de uma sociedade muito menor, ele vem de um contexto de sociedade muito menor, e ele não furou a bolha para a sociedade mais moderna, digamos assim. Então, a cabeça dele cresceu em uma sociedade menor, ele tem uma visão de mundo menor, e graças a isso ele tem um conceito dele mesmo muito maior do que realmente ele é, né? Isso acaba acontecendo. E quem mora em cidade pequena vai saber o que eu tô falando. Em cidade pequena, todo mundo se conhece, então se você fizer uma merda, você vai estar na boca de todo mundo. Mas se você for um pouquinho fora da curva, você já é muito bem visto. Porque, por exemplo, imagina que você tem uma cidade de 5 mil habitantes. Aí o cara abriu um comércio ali e o comércio dele é o mais visado, é o que todo mundo busca as coisas. Ele tem um fluxo financeiro muito bom. E dentro daquela cidade pequena, daquela microsociedade, ele é um cara muito bem visto, ele é um cara muito respeitado, porque ele conseguiu vencer, e por mais que sejam poucas pessoas, ele consegue estar num nível muito maior. Uma coisa que é interessante é que isso acontece muito com políticos de cidade pequena, né? Então o cara, sei lá, é um parlamentar que ganha, sei lá, seus 11 mil reais, e ele é literalmente um deus dentro daquela comunidade, porque ele tem um status, ele tem ali um dia, ele ganha muito mais do que a grande maioria esmagadora das pessoas da cidade. E talvez por ele ganhar esses 11 mil reais, ele é considerado rico naquele contexto ali. Você pega aquele cara e bota ele pra morar, porra, no Rio de Janeiro, ele é só mais um, cara. Ele é só mais um. Ele dificilmente ele vai conseguir sustentar um aluguel na Barra da Tijuca e ter uma vida de qualidade, por exemplo. Ele vai ser só mais um no Rio de Janeiro. Então, dentro daquela sociedade pequena, ele vai ser visto como um cara foda, e ele vai ter uma visão de que ele realmente é especial. Só você pegar, cara, essas câmaras de deputados, de vereadores dessa cidade pequena, você vê que os caras não conseguem falar, irmão, se comunicar. Os caras não tem nem traquejo social para poder pegar uma folha, ler e dar um argumento. Tanto que sai briga, tem algumas no Nordeste que eu vejo saindo porrada, e os caras falando coisas sem sentido, é totalmente animalesco, né?
Então também tem toda aquela coisa de o ecossistema dele, a competitividade ser muito menor. E não estou falando que é 100%, mas a tendência dele ter uma família também minimamente saudável é maior. Por vários fatores. Então o cara ele vai ter um reforço ali de que ele não é um merda. Mas agora você pensa, imagina um cara, ele no pior estado, que é o estado mais competitivo do Brasil, pelo menos a sensação que eu tenho, né? Posso estar errado. Que é São Paulo. O cara nasceu e cresceu em São Paulo, na cidade de São Paulo. Competitividade absurda. A chance da família dele ser uma família minimamente saudável tipo assim, já é duvidosa. E se ele já não tem uma família muito boa. E ele tem uma sociedade onde a competitividade é absurda, ao ponto de que o status conta muito. A tendência desse cara, ele se ver como merda, é muito alto, cara, é muito grande. Por isso que o povo fala que a concentração dos Jorges sociais, né? Os caras que são bem biluteteia, geralmente se concentra bem em São Paulo, né? Geralmente se concentra muito em São Paulo. Já tá mais se diluindo mais, né? Graças às redes sociais. Mas no passado se concentrava muito em São Paulo. Porque tu vê até muito na época que... Pelo menos na época que tinha chã brasileiro, né? Os chãs brasileiros era... Porra, a grande maioria do pessoal lá era de São Paulo, né? Uma coisa até bem curiosa. Em cidade grande, os caras acabam tendo aquela coisa do potencial deles sendo meio que apagado por outras pessoas. Porque, por exemplo, uma coisa bem interessante que acontece aqui na Austrália é que tem uns caras que não era não, os caras às vezes são bonitos, né? Mas os caras eram muito quistos, muito cobiçados no Brasil. Aí os caras vêm pra Austrália, ele percebe que, beleza, ele continua bonito. Mas só que existe uma gama de homens bonitos variados e até muito mesmo mais cuidados do que ele digamos assim, em termos de ter uma beleza mais cuidada, porque o cara não trabalhou tanto, é um cara que curte mais a vida e são pessoas muito novas. Então ele acaba se tornando mais um ali dentro. Ele só se torna mais um. E aí o cara ele vê aquela facilidade. Quando eu digo facilidade, é facilidade de quê? Ele chega no lugar, ele olha pro lado. Porra, ele olha pro lado, ele vê um ouvinte. Aí ele olha pro outro lado, ele vê uma epifania. Porra, aí ele olha assim e fala, porra, cara, tô bem, né? Agora ele olha pro lado, ele vê, porra, um maluco loiro de olhos azuis, porra, novo. Aí ele chuta uma árvore e cai mais 10 desse. O cara começa a falar, porra, já tem uma pressão aqui. Aí esses caras bem bonitos acabam se auto-sabotando. Eles têm condição de pegar mulher, aparecem mulheres pra eles, mas eles não têm mais aquela sensação de poder que geralmente eles tinham no Brasil, né? Então eles percebem que existe um mercado e que agora ele está competindo de certa forma. Então você vê que dependendo de onde você está, de como você está, você vai acabar gerando essa sensação. Então às vezes tem um cara que ele é uma pessoa normal, vem de uma família ali ok, ele tem suas qualidades, mas ele começa a ver um monte de pessoas com uma qualidade de vida muito melhor do que a dele, muito superior do que a dele, e até mesmo em alguns aspectos inferior a ele, ele acaba criando uma noção na cabeça dele que ele é um fracasso, que ele é uma falha, que ele é um erro. Uma coisa muito interessante que eu ficava rindo muito isso muitos anos atrás nos grupos que eu fazia. Eu tinha muito isso no... Cara, eu via muito essas tretas. Logo no início daquela página, aquele grupo no Facebook, debates políticos, cara. Aí, que grupo de doente, cara. É esse debates políticos, debate religião versus ateu. Caralho, só tinha doente desses grupos, cara. Só tinha doente. Engraçado que, saindo um pouquinho do vídeo aqui, eu lembro que nessa época o Paulo Cogos era a favor de ditadura, um monte de coisa. Era a favor dos milicos e hoje em dia ele já pulou um pouco fora desse barco, tá voltando aos poucos, mas ele era assim naquela época. Os posts dele lá no debates políticos eram muito engraçado, cara, muito bizarro. E tinha os caras lá Isso não durou muito tempo, esses caras não duraram muito tempo no grupo não, eles acabavam sendo banidos na época. Mas tinha uns caras lá que eram
principalmente de São Paulo, e ficavam reclamando sobre como São Paulo estava sendo destruído pela migração dos nordestinos, né? Aí, eu nunca vou esquecer esse debate quando teve lá, de forma rápida, que eu fiquei olhando os comentários e fiquei rindo pra cacete. Os caras pararam e começaram a perceber, esses caras que ficavam falando, tinha um cara específico que gostava muito de bater nesse assunto. Era até um cara meio asiático, eu não lembro o nome dele agora. Bater muito nesse assunto que os nordestinos estavam destruindo São Paulo. Aí o pessoal começou a pegar as redes sociais dele, ver o estilo de vida dele e perceberam que ele era nada mais nada menos que um incel de quarto, tá ligado? Sabe aquele maluco de classe média paulista que fica o dia todo lendo uma porrada de livros, mas não faz porra nenhuma, mora na casa da mãe, porra, nunca teve um trabalho, tá ali fazendo uma faculdade merda, tá ligado? Sei lá, de história, sociologia, e o cara fica rogando que os nordestinos só fazem merda e destrói o estado dele. Mas aí os caras falam assim, cara, eu acho engraçado a seguinte coisa. Você fica aí reclamando, mas a tua vida não é diferente de um nordestino. Tu também é um parasita, se parar pra pensar. Tu é um parasita também, tu não tem nada, não construiu nada e tudo mais. E tu deveria ter vergonha, porque provavelmente tem uma penca de nordestinos em São Paulo que tem uma vida melhor do que a sua e conseguiu prosperar mais do que você. E eu tenho certeza que quando esse cara leu isso de certa forma deve ter doído um pouco nele, né? Às vezes eu acho engraçado que tem uns caras que falam, não, porque nordestino é merda, porque não sei o que é merda, ciclano é merda, mas a vida do cara é um lixo, sabe qual é? A vida do cara, o quarto do cara é um lixo, a vida do cara em termos sociais, família, relacionamentos, é uma merda. Ele não consegue terminar nada, ele não consegue construir nada. É que nem aquele meme do programador de 30 anos, que é o meme do cara falando, por favor, pessoal, me passem um link de alguma coisa do Telegram para fazer um curso de programação, eu quero virar programador. Aí o cara abre lá, aí fala, não, eu quero o melhor curso. Um curso de C Sharp. Aí o cara vê 2 aulas e para. Aí depois de 2 anos depois ele volta de novo querendo fazer a mesma aula e pedindo os mesmos links, né? Então é basicamente isso. Os caras falam, mas em termos de produtividade na vida deles, eles não produzem absolutamente nada, né? E aí que vem a parada. Por que o cara fica nessa? Porque na biologia do homem tem aquela coisa da disputa, né? Tanto é que a grande maioria das guerras são por disputa, por autoproteção, proteção da sua comunidade, e blá blá blá. E graças a isso, gera uma competitividade no homem muito grande, ao ponto de começar a se tornar uma coisa doentia. E os Estados Unidos, ele meio que deixa isso maximizado, né? Por que ele faz? Os Estados Unidos, existe essa coisa da questão da competitividade de uma forma muito absurda. Na China também, eu acho que até em certos pontos a China até ultrapassou os Estados Unidos em termos dessa doença de você produzir, você ser alguém, senão você é um nada, você é um pária social. Mas você para perceber, você pega o sistema, você pega o FBI, você pega a CIA, você pega órgãos de, sei lá, NASA, todos eles são divididos e fechados. Tipo assim, um não sabe o que está sendo feito dentro do outro, tanto que acontece, se você olhar o histórico dos Estados Unidos no passado, aconteciam operações da CIA fazendo alguma merda e ninguém sabia que era a CIA, tá ligado? Só iam saber depois, quando a operação acabou, ele soltou alguns registros para outros grupos, né? Outros grupos de poder ali dentro. Mas a disputa é extremamente sinistra. Ao ponto de... tentaram meter uma bala na cabeça do presidente dos Estados Unidos há pouco tempo, né? Então você já vê que a disputa interna deles ali é extremamente absurda. E isso é incentivado desde a infância. Você pega os torneios de futebol americano nas escolas dos Estados Unidos. Você pega como os Estados Unidos tem aquela coisa de fazer certos tipos de grupo, divisões de grupo, e um grupo tentar mogar o outro, tentar destruir o outro. Então o status, isso é muito relevante nos Estados Unidos, ao ponto que tem até aquele meme que é assim, o cara era um jogador de futebol, um quarterback da vida no ensino médio,
Aí, sei lá, o cara passou alguns anos, o cara é um encanador, tá ligado? Porque o único momento dele de poder ali foi ali quando ele era um quarterback no ensino médio. Mas depois que ele saiu dali, ele não sabe fazer absolutamente nada e ele ficou meio que sentado em cima daquela posição que ele tinha por conta do esporte. E aí o cara que tá de fora, o cara que talvez o futuro dele não seja ser um jogador, sei lá, da NBA ou qualquer outro, da NFL, qualquer coisa do tipo. Não. O cara seja talvez da tecnologia, das áreas biológicas ou qualquer outro tipo de coisa. Ele tem uma qualidade para qualquer outro tipo de coisa. Mas se foi criado um sistema aonde se você, dentro da hierarquia, com o passar dos anos, você não for acessando aquelas camadas do sistema ali, você já é visto como merda. E isso, de certa forma, é levado para o Brasil. É levado para o Brasil. Não tem aquele conceito de comunidade, de, como eu posso dizer, você vê o outro como igual. Não, você vê o outro como rival. E como o Brasil, diferente dos Estados Unidos, ele é um país fudido, então se ecoa muito mais forte graças à inveja, cara. E você consegue ver isso muito com os jogadores de futebol. Porque, por exemplo, uma coisa que eu achei engraçado, que eu achei muito engraçado na época, não quando o Neymar surgiu, porque o Neymar surgiu ele era muito feio mesmo. Mas estava na puberdade, né? Mas ali no Neymar Prime, ali, acho que 2015, acho que foi a época que o Neymar foi mais bonito, né? Foi a época do que o Neymar foi mais bonito, assim, durante toda a vida dele. Agora ele tá calvo, né? Cara, o Neymar tá muito calvo, tá ficando igual o pai. Pô, faz um implante, paizão, aí é foda, né? Mas uma coisa que eu achei interessante na época, uma vez eu tava conversando com o Trunks do Futuro, ele tem um cara na gringa, eu esqueci o nome dele, cara. Agora eu não esqueci, é um canal de Black Pill da gringa, que ele tava fazendo nota de VSM. Ele deu 7,5 pro Trunks. Pro Trunks não, né? Deu 7,5 pro Neymar. Aí o Trunks, pô, cara, eu acho que ele exagerou, cara. Como ele dá 7,5 pro Neymar, cara, que não sei o que. Aí na época eu pensei, eu não sei nem se eu respondi isso, mas na época eu pensei isso, eu falei, cara, mas o Neymar, pra gente, o mochileiro, a gente acha ele realmente muito feio. Mas pro pessoal da gringa, ele tem aquela coisa de ser meio que exótico. Eu não vou conseguir explicar pra vocês muito bem, mas vou tentar. Quando você olha pra um chinês, um japonês e um coreano, cara, você não consegue ver muita diferença, né? Você não consegue ver muita diferença. Se eu te falar que os chineses, os japoneses, eles não veem muita diferença de uma pessoa, tipo assim, branca, assim, eles acham bem extremamente parecidas. Então eles veem uma pessoa branca assim, padrão, branca, tipo, pessoa normal. Eles acham parecido, igual a gente acha todos os asiáticos parecidos. Eles veem um negro, eles acham que todo negro é parecido, sendo que você consegue ver diferenças, ainda mais se você pegar um negro brasileiro e um negro africano. Você vê latentemente as diferenças, entendeu? E por aí vai. Então, quando aparece o Neymar da vida, que é uma coisa exótica para eles tendem a achar bonito. Tanto é que aí que eu falo, aí não sou eu que tô falando, não é as mulheres copando não e falando mentira. É o próprio cara da Black Pill que trabalha com negócio de estética falando que o Neymar é nota 7. Vocês concordam? Eu não. Eu tenho certeza que vocês também não concordam. Que o Neymar Prime em 2015 era um 7,5, um 7. Mas, na cabeça daquele cara que vem de uma sociedade europeia que a questão da beleza conta pra cacete, ele deu uma nota 7 pro Neymar. Sendo que muitos de vocês dariam, sei lá, 4, 3 ou até, alguns casos, até abaixo disso. Isso vem muito do brasileiro, ele tem uma dificuldade muito grande em aceitar o próprio fracasso e ele quer reproduzir isso nas outras pessoas. Aí posso usar exemplos de novo de jogador de futebol. Quando você pensa num jogador de futebol tomando um golpe, ou que você fala, kkkkkk, esse cara aí, ele vai tomar um golpe na namorada. Eu tenho certeza que alguns de vocês pensaram no Vinícius Júnior ou no Endrick, né? Principalmente no Endrick, que o Endrick tá mais em voga porque ele pega uma mulher muito gata. Aí, cara, qualquer foto que o Endrick solta é sempre os mesmos caras falando, vai tomar divórcio. Não que eu discorde disso, tá? Vai tomar divórcio. Como essa mulher tá com esse cara, é tudo por dinheiro, que não sei o que, pipipi, popopá, pipipi. Ok, de fato a chance dele tomar um divórcio é muito grande, porque até o Kaká tomou. E essas mulheres que geralmente
geralmente casam com jogador de futebol, elas não tendem a ficar com esse cara pra vida toda. Tem um período ali, depois essas mulheres acabam largando esses caras. Mas os caras pegam muito no pé quando o cara é muito feio, porque ele olha pra aquele cara, ele fala, porra, como esse cara que é mais feio do que eu tá pegando essa mulher? Não, eu tenho que de alguma forma colocar ele pra baixo e desmerecer ele. É essa a visão de muito dos brasileiros. Aí você pode falar, não, Epifania, você tá pegando pesado, é só pelo meme mesmo. Beleza. Mas de forma geral, quando você olha pra sociedade, você vê esse tipo de coisa acontecendo. Então, às vezes tem um cara que ele conseguiu uma condição financeira, no Rio de Janeiro isso é muito comum, cara. O cara fala, porra, aquele ali ele tá roubando, ele tá fazendo merda, que não sei o que. Ou o cara tem uma condição financeira boa, aí fala, ele deu sorte, ajudaram ele, teve um padrinho. É sempre esse conceito da inveja, né? Tá sempre pareado na inveja, porque o brasileiro, ele não aceita lidar com a competitividade da sociedade e ele quer que todo mundo se torne tão merda quanto ele. É tipo aqueles caras chegando assim pra você. Imagina, ouvinte, você aí que tá com. Você aí que, sei lá, você tem o seu 1,80m, mas você é feio. Você tá meio gordo, você tá muito magro. Aí tu fala, pô, cara, eu sou um cara alto, pô, se eu botar um shape aqui vai ficar legal. Aí se tu chegar na internet e falar isso, aí o cara fala, não, it's over. Não sobra nada pro Betinha, não faça isso, que isso aí é só um cope, que não sei o que. Só que, porra, um cara gordo, um cara muito magro, quando ele botar um shape, ele vai se sentir bem, cara. Esteticamente ele vai se sentir bem. A linha facial dele vai melhorar, se ele for um cara gordo. Porra, a saúde dele vai melhorar se ele não for um cara que ficar fazendo ciclo que nem um doente. Ele vai ter mais vitalidade, ele vai ter mais vigor. Então o desempenho na vida dele tende a melhorar. Mas o cara vai virar para ele e falar assim, não faça isso, que isso é um esforço em vão, que as mulheres não vão te enxergar, ele não consegue ver nenhum outro benefício. E em muito dos caras, desses caras assim, às vezes esses caras eles tentaram, não conseguiram botar o shape, ou a genética deles é tão amaldiçoada, tipo assim, uma genética amaldiçoada dos ombros curtos, né? É aquele tal de Anthony ali. Então, às vezes o cara tem um ombro curto igual o do Anthony, aí ele fica puto e fala, não, todos vocês não podem fazer isso. Vocês não podem procurar melhora. Por quê? É aquela coisa de puxar os homens, de puxar todo mundo para baixo no mesmo esgoto do que ele, né? Então, quando o cara que é meio que fracassado, ele quer que todo mundo seja fracassado. E, de novo, eu posso usar outro exemplo aqui, que aconteceu tem uns 2 anos já, isso, né? 2 anos e meio. Tinha um cara, que ele tinha um canal no YouTube, era alguma coisa fracassada. Até esqueci qual era o nome dele, cara. Alguma coisa fracassada. O nome do canal do cara era esse. Não sei o que, fracassado. Aí o cara falava, não, fique no quarto apodrecendo no quarto. Aí ele tinha um outro canal onde ele ensinava inglês, onde ele dava, não sei se ele chegava a dar aula, né? Mas ele tava ali aprendendo o inglês dele, aprendendo outras línguas, se desenvolvendo. Mas pra você, ali no quarto escuro, depressão e surto dele, no canal dele, acabou, apodreça no quarto, apodreça na cama, é esse tipo de coisa. Então, eles no final, no íntimo deles, eles tentam fazer alguma coisa para melhorar a vida deles, mas ele quer que você continue a todo momento se auto-sabotando. Então a sociedade, ela produz todo esse viés na tua cabeça de que se sabote, cara, desista e vá pro buraco. De todas as formas possíveis, cara. E tem uma penca de canais aí, até na Machosfera já teve canais assim, que falam, porque eu sou beta, que eu não sou não sei o que. Vamos ficar chorando aqui, 3 anos chorando aqui sobre isso e não mudar porra nenhuma, mas no íntimo do cara ali na encolha ele tava melhorando, mas pra você tem que continuar ali 3 anos fazendo a mesma merda. Teve até uma live que uma vez eu tava eu, o Igor, e era uma live aberta. Aí o Igor falou até uma coisa que deixou os ouvintes não putos, mas os caras refletiram. Ele falou, cara, tem cara que eu vejo nos comentários aqui que, sei lá, tá sei lá, 3, 4 anos no canal aqui do Epifania e o cara tá a mesma coisa, a vida do cara não mudou. Aí teve um cara que comentou e falou, caralho, pior que é verdade, cara. Eu tô aqui já tem alguns anos assistindo conteúdo, mas eu não fiz porra nenhuma para mudar a minha vida. Até o cara se questionou quando isso foi jogado ao ar. E aí tem aquela coisa de você desconectar o homem da sociedade, né? Que é meio que
aquele tribalismo, digamos assim, bem específico. Porque, por exemplo, antigamente, eu não sei se vocês pegaram essa época, os mais velhos vão lembrar. Época de Copa do Mundo, eu lembro que eu saía de casa de manhã, acordava de manhã cedo, tava o moleque batendo na porta da minha casa. Qual é, Epifania, acorda, para de ficar babando aí dormindo, acorda aí, viado. Eu acordava. A lata de tinta já chega, vamos pintar a rua aqui pra Copa do Mundo. A gente ficava lá, eu e os moleques, todo mundo pintando, botando aquelas bandeirinhas na nossa rua e tudo mais. Aí conversando com o cara para trazer as coisas, os equipamentos para botar o telão na nossa rua. Todo mundo se unia, todo mundo se conectava, conexão Copa do Mundo. A época de meio de ano, festa junina, todo mundo fazia aquela fogueira grande pra caralho, todo mundo se reunia. Ou seja, você tinha conexões de massas, entendeu? Tinha certas coisas que conectavam o brasileiro um com o outro. E aí você vai até para assuntos gerais. Você vai pra Fórmula 1, da época do Ayrton Senna, quem pegou, e outros tipos de coisa. Então o brasileiro, ele tinha uma identidade. Hoje ele não tem uma identidade. Você chega pra um teu... Cara, quando eu tava no Brasil, eu tinha vizinhos do prédio onde eu morava. Sabe com quantos eu cheguei a conversar? Tipo assim, eu fiquei uns 2 anos morando nesse condomínio antes de sair do Bochil. Cara, tinha uma penca de gente. Eu falava com pouquíssimas pessoas, cara. Não era porque eu sou um filho da puta. Talvez um pouco. Não vou mentir pra vocês, não. Mas as pessoas ali eram basicamente invisíveis pra mim, como eu era invisível pra elas. Isso se dá porque você não tem mais aquela necessidade de conexão. Você não tem mais um assunto. Você não tem pautas onde você pode conversar, você pode interagir e você vê que é uma pessoa parecida com você. Eu fui perceber isso, que o brasileiro perdeu essa conexão, quando eu vim aqui pra Austrália, né? E aí eu encontrava um carioca, e aí tu vê o jeito de falar, o jeito de agir. Porra, o carioca é merda? Mas às vezes é uma coisa do consciente lembrando o passado e lembrando daquela nostalgia que era estar no Rio de Janeiro. Então o papo fluía, os assuntos eram parecidos, porque você vai conversar com um turco, não é o mesmo assunto que você vai conversar com um brasileiro, cara. Não são as mesmas coisas, não são... você não tá no conjunto de ideia deles, entendeu? Vai ser uma coisa de trocar informação, basicamente, e falar sobre a Austrália. Então, ficou bem perceptível pra mim que a gente perde essa conexão, né? E aí o cara começa a perder essa conexão com a sociedade. Ele não se vê mais igual, ele não se vê mais como alguém que está inserido na sociedade. E aí ele começa a ficar isolado. Por quê? Se as pessoas têm os seus grupos, esses seus grupos são bem fechados e nichados, ao ponto de que é difícil você entrar num grupo. Um exemplo é uma igreja, cara. Você vai antigamente... Eu lembro que você podia pular de uma igreja para outra, ir numa igreja. Às vezes você nunca frequentou aquela igreja. Aí tu chegava naquela igreja lá, aí tu falava assim, porra, cara, eu sou da Universal, eu ia com a Universal com a minha avó. Aí o cara olhava pra você, pô, Universal, hein? O cara ria, dava uma zoada. Fala, não, fica aí, a casa de Cristo é pra todo mundo. Tu entrava na igreja e ficava lá, tá ligado? Não tinha não. Hoje em dia não. Você chegar numa igreja, sei lá, uma presbiteriana, nos mais escrotos da vida, Bola de Neve, tu falar que tu é o da Universal, os caras vão cuspir e catarrar na sua cara, entendeu? Então, cada vez mais fica muito nichado. E quando o ser humano ele tem uma tribo, a tribo geralmente é pavimentada por alguma coisa. Aí varia, né? Vai ser religião, vai ser alguma coisa cultural, vai depender de tribo para tribo. Uma coisa bem interessante dos chineses, que dependendo de onde você sofre um certo de preconceito. Eu achei isso muito engraçado, mas no vídeo futuro eu falo mais sobre isso, como o tribalismo é extremamente brutal, né? Mais à frente faço um vídeo sobre isso. Mas você vê que quanto pior está sendo esse tribalismo, mais as pessoas que estão dentro de uma tribo te olham de fora, elas vão querer te fuder, pô. Vão querer te fuder. Elas vão olhar pra você e vão falar, caralho, eu vou destruir esse cara. Esse cara tem potencial, esse cara é melhor do que eu. Elas não vão enxergar que você tem algum tipo de valor. Elas vão tentar te destruir até arrancar e detonar a tua autoestima. Porque de casa você não teve autoestima, porque talvez sua família, tipo assim, simplesmente não existe, tá ligado?
Aí você vai pro seu ambiente social, você tinha que se prostituir pra estar numa tribo ali. Fazer alguma coisa que você não queria e as pessoas não respeitavam sua individualidade, sua particularidade. Engraçado que isso é formado na infância. Quando eu parar pra pensar, os meus amigos da infância eram extremamente diversos. Então tinha o roqueiro, tinha o viciado, tinha o filho de bandido, porra, tinha o nordestino, tinha o gaúcho, tinha um paulista. Tinha uma porrada de gente diferente que interagia, entendeu? Existia esse conceito de as pessoas são diferentes, cada um tem sua particularidade, mas nós somos um grupo aqui e tentamos nos respeitar o máximo possível. Hoje em dia não tem, porque é aquela coisa. Antigamente, pra tu achar alguém que gostava, sei lá, às vezes eu ia comprar, eu ia num evento que tinha no Rio de Janeiro, Anime Family, né, se eu não tô enganado, comprar às vezes algum mangá que eu queria ler. Aí, isso é muito comum quando eu tava comprando um mangá de Berserk, né? Aí eu tava lá comprando, aí o cara olhava pra minha mão, né, eu folheando a porra da parada, falava, cara, tu gosta desse mangá? Olhava pra ele assim, tipo assim, porra, que ele tá falando comigo, cara? Deixa eu ler o mangá aqui em paz. Na minha cabeça, né? Aí eu falei, gosto sim. Aí começar a trocar ideia com o cara, porra, maior ideia. Não, o que tu acha disso? O que tu achou desse arco aqui? O que tu achou disso, aquilo? Aí eu olhava pra aquele cara, tipo assim, fedendo a soja, tá ligado? Com cara de K-popeiro. Eu olhava assim, porra, mano, que maluco imundo. Mas esse mano gosta desse mangá aqui, ele tem umas reflexões maneiras. Começava a conversar com o cara, e toda vez que tinha um evento que eu ia lá comprar o mangá, eu via esse cara e falava, e aí, irmão, tranquilo, conversava, interagia ali, e tinha ali uma, entre aspas, uma pseudo-amizade, né? Então você conseguia quebrar essas barreiras do preconceito, porque você tinha o mínimo de força de vontade de quebrar essa tribalização que você tem de forma geral com a sociedade, com as pessoas, né? Hoje em dia não, você é visto como diferente, você é diferente, paulada, filho. Quem tá em faculdade pública sabe muito bem o que eu tô falando e eu não preciso explicar mais isso a fundo, né? E aí, o que pode estar acontecendo até com esse ouvinte é que todos nós temos aquela nossa noção de valor interno. Tá, beleza, tem muita gente que não tem, é um fato. Mas todos nós temos o mínimo ali de noção de valor interno. Você pode até falar que você não tem, mas no teu subconsciente você tem. Porque senão você tava agora tomando sentada de uma mãe solteira com 5 filhos. Aí quando você fala assim, pô, mas ela é mãe solteira de 5 filhos, né? Porra, mas eu sou um Betinho, ouviu a minha estética. Você iria aceitar o resto. Ou você olha para aquela mãe solteira, você pode ser feio. Você fala, beleza, eu sou feio, mas isso aí eu não tolero não, irmão. Isso aqui eu não tolero pra minha vida não. Ou eu tô errado? Então, pelo menos o mínimo você tem. Só que você não tem um reforço externo, que, de novo, somos moldados a sermos seres sociais. E se você não tem ali uma certa validação externa em um certo nível, você acaba tendo uma dissociação do que você é e tanto para você como para as pessoas ao seu redor, né? Às vezes você tem uma qualidade, você é bom em alguma coisa, você começa a dissociar isso e você não entende que você é bom. E como ouvinte, também falou, porra, cara, eu consigo fazer meu serviço, consigo fazer meu trabalho, eu sei que eu consigo fazer, eu sei que eu tenho a skill, mas sempre estou me auto-sabotando e uma hora eu vou ser descoberto que eu sou um fracasso, que eu sou uma fraude e você me manda embora. Por quê? O cara provavelmente nunca teve uma referência externa falando pra ele, não, cara, tu fez um bom trabalho, tu fez uma coisa certa, tu fez isso, tu fez aquilo. Ele chegar, criar alguma coisa no trabalho dele, fazer alguma coisa no serviço dele, que denote que ele tem uma qualidade, que ele consegue exercer bem o trabalho dele. E isso nos trabalhos brasileiros até não tem. Por quê? O chefe te vê como merda, como mais um. Tem até um cartaz que eu tava vendo, tava rolando na internet, que o cara botou, acho que era num mercado, se eu não tô enganado, posso estar falando besteira. Basicamente, eu não lembro agora como estava escrito, mas era basicamente assim, ó. Você está cansado? Lembre-se que tem uma pessoa desempregada, cansada de estar desempregada. Ou seja, o chefe aí não vê valor em você. Ele vê você como um número, como mais um. Então ele reforça que você é um merda. E aí na tua cabeça, você também tem a visão de que você é um merda, sendo que esse medo foi cultivado na sua cabeça e também pela ausência de reconhecimento de quem você é, seja da família, da sociedade, do ambiente de trabalho,
E, cara, infelizmente, o ambiente de trabalho no Bostil é isso. Vão pisar em você se você fizer tudo errado. Vão pisar em você 2 vezes se você fizer tudo certo. É assim que funciona. Infelizmente, é uma sociedade de psicopatas, cara. Quando eu tenho visão assim do Brasil, cara, às vezes eu vejo coisa de política, coisa de alguém falando alguma coisa. Cara, eu só vejo psicopata, cara. Psicopata. Às vezes eu vejo passando assim alguns vídeos curtos do MBL. Aí eu olho assim, eu olho pra cara deles, mano. Eles falando, não, porque eu faria isso, eu faria aquilo, eu sei o que eu vou fazer, eu sei como consertar o Brasil. Eu falo, mano, que papo de psicopata, bicho. Que papo de psicopata. Mas enfim, é o Brasil que temos, né? E aí quando você tem essa coisa ao ponto que você tá fazendo muita... não que você tá fazendo, mas que você tá vendo, observando que a sociedade ela não te dá uma resposta, ela não te dá um certo tipo de validação e você sozinho não consegue ter essa auto-validação e a sua cabeça já está programada para te colocar para baixo, acontece uma coisa que é engraçada, né? Que o homem ele acaba se vendo como ferido, porque ele está vendo ali que ele não tem reconhecimento, ninguém escuta ele, ninguém vê ele. E a sociedade, ela meio que prega uma noção de que o homem que, quando ele comete algum erro, faz uma coisa errada, ele é fraco e ele tem que ser amassado. Então o cara não consegue nem falar, se expressar. Porque, por exemplo, às vezes o cara tá sentindo que ele tá conseguindo ser produtivo. Ele não consegue chegar pro chefe dele e falar, ó, chefe, olha só, no meu setor aqui eu sou melhor, eu não mereço um aumento, eu não mereço um dia de folga, qualquer coisinha, qualquer regalia pra mostrar que eu sou de fato um bom funcionário. O cara não tem esse ímpeto, porque ele acredita que ele é um merda, todos os homens veem ele como merda, a sociedade vê ele como merda, ele não tem nem a pachorra de pensar nisso. Ele não consegue cogitar a ideia de que ele merece um reconhecimento por alguma coisa. E quando ele fracassa, ele só tem pessoas batendo na cabeça dele, né? Falando, ó, você é um merda, você é isso e aquilo. Então, se ele se ele expressar a opinião e os sentimentos dele, ele vai ser amassado. E se ele não expressar, simplesmente a cabeça dele vai ficar falando aí, ó, seu merda. Tá vendo? Tu tá fazendo tudo certo, mas ninguém te reconhece. Ninguém te dá uma moral. E porque você é um merda, porque você é um fraco, porque você talvez não esteja fazendo tão bem. Aí a pessoa vai adoecendo com o passar do tempo, cara. A pessoa tá fazendo tudo certo, tá tendo ali uma produtividade muito boa. Mas como ela não é vista, como ela não é reconhecida, como ela é invisível, o que isso expressa pra ela? Que você é um merda, né? Que se você tá dentro de uma comunidade, você tá numa tribo, e você não tem reconhecimento, você é literalmente o ômega, né, dentro daquela tribo, você começa a entender que você não deveria estar ali. Ou que você está fazendo alguma coisa muito errado, que nem acontece com os lobos ômegas. Acaba tomando uma surra, uma coça. Ele vê que ele não consegue ficar naquela tribo e ele começa a ficar sozinho. E aí ele começa a adoecer também, porque ele tem mais trabalho para caçar, ele não tem o contato ali com outros lobos, e isso vai fazendo com que ele fique cada vez mais detonado e deteriorado, né? É isso que acaba acontecendo. E com os homens da sociedade hoje, com tudo isso que está acontecendo, é indo para esse caminho. Os caras estão indo para esse caminho. Então você pega uma penca de matérias de homens com ansiedade, número mais alto de infarto e AVC, burnout, problemas que o cara desenvolve por trabalhar em ambiente de pura pressão e acaba desenvolvendo um problema psicossomático. E só vai piorando, cara. Só vai piorando cada vez mais a realidade pro cara. Porque ele tem que estar numa tribo. Mas para ele estar nessa tribo e ser reconhecido, talvez isso nunca aconteça. E se ele está fora da tribo, ele vai ser atacado por estar fora da tribo. Então ele nunca vai ter o reconhecimento. E se ele tentar, ele vai se desgastar tanto ao ponto de se depreciar. Então ele vai começar a fazer coisas que ele não faria. Então, por exemplo, puxar o saco do chefe, aceitar certos tipos de humilhação para estar naquele contexto social. E começa a se tornar cada vez mais tenebroso. Porque se ele não tem a validação, ele sofre. E ele começa a se auto-sabotar. Começa o pensamento de autossabotagem de uma forma doentia.
Se ele entra pra dentro de uma tribo e busca reconhecimento, ele vai começar a se prostituir pra essa tribo, ao ponto de que isso também vai danificar o psicológico dele. Até casos que eu já ouvi de cara falar assim, não, eu tava na faculdade, eu sempre fui hétero, sempre fui não sei o que, apertava 22 na urna, aí cheguei na faculdade, eu vi que todo mundo era bissexual, todo mundo era libertino, eu fui e entrei nessa também. Aí tu olha dentro dos olhos daquele cara, tu vê só aquele vazio. Tem um vídeo, não sei se vocês viram, e daí que é o foda, cara. Quanto mais você tiver essa coisa de autossabotagem, mais isolado e ferido você se sente. E aí você vai estar à mercê de certas ideias torpes. Eu sei que eu vi um vídeo um tempo atrás, que eu fiquei rindo pra cacete com esse vídeo, cara. Que era um moleque que falou, não, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me conhecia, eu nunca me reconhecia, eu nunca me vi como nada. E aí eu vi um vídeo de uma pessoa falando sobre ser... Como é que é o nome daquela porra que a pessoa não tem gênero, né? Gênero neutro. Eu vi uma pessoa falando sobre aquilo e eu finalmente me reconheci como uma pessoa de gênero neutro. Aí o cara começa a chorar, parceiro, no vídeo. Olha aí, você falei, caralho, pô, tá de marola, né, mano? Tá de sacanagem, maluco, porra. Com essa lata aí, mesmo, de pedreiro, tá metendo essa? Mas é aquilo, né? O cara provavelmente vem de um lado desestruturado, nunca teve nenhum tipo de reforço moral ou qualquer coisa do tipo, nunca foi reconhecido por porra nenhuma, perdeu a identidade e não foi o caso desse ouvinte, né? Mas ele foi para um outro caminho, de acabar ficando tão confuso com isso que criou essa loucura na cabeça dele. Mas alguns outros vão ser uma autossabotagem, uma depressão, uma carência absurda. Então é como se fosse uma roleta. Sabe aquela roleta do PlayStation tinha na SBT, lá naquele Bom Dia e Companhia? É a mesma coisa, só que não tem PlayStation não, parceiro. É doença psicossomática, autossabotagem, por desespero, ansiedade, começa só merda naquela roleta lá. Aí tu vai rodar e vai tirar um, né? Extremamente tenebroso. E isso, cara, essa autossabotagem, ela pode gerar certos tipos de amizades ou relacionamentos muito complicados. Tem quem viu Histórias Cariocas vai saber mais ou menos de quem eu tô falando. Eu tinha um amigo o apelido dele era Batata, a cabeça dele parecia uma batata, era muito engraçado. Pra você ter noção de como era o moleque. Mas foi uma das pessoas que, assim, mais honestas e mais gente boa que eu conheci na minha vida, foi o Batata. E ele acabou falecendo. A última vez que eu lembro dele, que eu conversei com ele, foi quando ele teve a filha dele, né? A gente tava conversando. Mas o Batata, cara, era um moleque extremamente humilde, de boa, porra, maneiro pra caralho. Cara, ele era tão de boa, ele era tão, tipo assim, ele era tão meio maluco pra isso, que uma vez eu tinha um outro amigo nosso, que a gente tava saindo assim da escola, na verdade tava entrando, a gente fazia a seguinte coisa. A gente gostava de farmar mulher, a gente fazia a seguinte coisa. A gente ia em outras escolas, a gente entrava de penetra em outras escolas, ficava lá no pátio e tudo mais. Aí tentava lá falar com um amigo aqui, um amigo ali, pô, quem é aquela garota lá? Eu conheço, chama ela lá. Aí desenrolava a mulher. Ou a gente ia nos turnos inferiores em termos de classe, por exemplo. A gente estava na 8ª série. A gente ia lá pra 5ª série, para a novinha da 5ª série, pra tentar desenrolar, porque a gente era mais velho e tudo mais. Era diferente dos moleques que ela tava ali no contexto daquela da série dela. E a gente foi num dia à tarde, foi eu e, na verdade, ele chegou depois, mas foi eu e mais dois amigos, e ele chegou depois. Aí um amigo nosso, ele sempre foi um moleque meio introvertido, mas ele era um moleque boa pinta. Ele foi desenrolar uma mulher, e um moleque lá não gostou, o moleque não tava nem pegando a mulher, mas não gostou, e quis dar um apavoro, e deu um soco na cara desse amigo nosso. Só que antes desse soco na cara, o Batata, ele começou a conhecer esse moleque naquele mesmo dia. Porra, os moleques se deram muito bem, cara. Os moleques se deram muito bem naquele mesmo dia. Já ali já estavam firmando até amizade. Pra tu ver, homem é foda, né? Um conhece a pessoa num dia e já quer firmar amizade. Aí firmou uma amizade com esse moleque. Aí esse moleque ficou lá desenrolando a mulher. A gente subiu e fomos numa outra sala especial ali que tinha uns amigos nossos e que tinha umas mulherzinhas lá. Aí depois esse moleque sobe, né?
com a porra, ele era moleque bem branco, com a porra da cara assim meio vermelha. Aí falou, porra, o moleque ela deu um soco na minha cara. Aí o Batata olhou assim, quem deu um soco na tua cara? Aí ele, porra, o Rafael. Aí ele, aquele Rafael com cara de bandido? Ele, esse mesmo. Aí o Batata, vou ali rapidinho. Aí a gente desceu, foi atrás, a gente foi na quadra. Porra, cadê o Batata? Eu falo, não, o Batata tá jogando bola. Desceu, meu irmão, o Batata tava amassando o maluco na porrada, tá ligado? Então o Batata era assim, era um moleque extremamente puro, um moleque, porra, com os amigos dele ele realmente levava o bagulho a sério, levava o bagulho pro pessoal, mas é extremamente maluco assim, em termos de humildade e de levar as paradas a ferro a fogo. Aí a gente separamos, falando, não, Batata, deixa disso e vida que segue, a vida passou. E o Batata, por ele ser assim, muito humildão, muito tranquilão, você acaba sendo visto ou como otário e sendo muito usado, né? E o Batata foi se isolando, porra, aí começou a ter uma questão financeira não muito boa, tava desempregado, até quando eu falei com ele sobre a filha dele, tava desempregado. Aí o Batata, naquela coisa de que, porra, ele nunca teve grandes amigos assim, porque por mais que eu e um outro amigo nosso também fosse muito amigo dele, era muito espaçado, a gente se encontrava em momentos específicos, em lugares específicos, porque cada um morava em um lugar, entendeu? Então não tinha aquela coisa de, vou lá passar o dia lá onde o Batata mora, ou ele vem passar o dia aqui na minha casa. Não tinha esse tipo de coisa naquela época. Era muito fechado por conta, todo mundo era novo, e também você ficar transitando no Rio de Janeiro para lá e para cá, você pode acabar tomando apavoro de policial sendo confundido com bandido, ou, sei lá, tomar apavoro de graça de alguém ou alguma maldade. Então o Rio de Janeiro já estava muito perigoso naquela época. Era começo dos anos 2000. E aí, quando o Batata foi ficando meio isolado com essa questão das amizades, e até meio complexado, né? Porque é um cara que nunca teve grandes amigos, nunca foi bem quisto, nunca foi um cara considerado. Ele teve uma amizade, pelo que eu soube, né? Que foi isso que aconteceu. Ele teve uma amizade com um cara que era uma amizade de merda, que era um cara, porra, envolvido, fazia um monte de merda. Só que o cara levantava a bola do Batata. Então apresentava o Batata para outras pessoas, CSF com o Batata, tava sempre com o Batata assim, levantando a moral dele, entendeu? Tirando ele daquela visão muito pessoal que o Batata tinha, de ser visto como um merda, como um ninguém. Aí o Batata foi, junto com esse cara, entrou pro tráfico e o final aquilo, né? Fizeram purê do Batata e meu mano Batata virou estampa de camisa. E aí, cara, pode acontecer muitas coisas, como por exemplo, o ouvinte ele pode chegar e entrar no modo de fuga. Então, por exemplo, imagina que ele esteja trabalhando amanhã. Amanhã ele tá trabalhando, beleza, tudo tranquilo. Acontece alguma coisinha errado, ele vai pedir demissão. Ele vai ficar com medo, vai ficar acuado, vai começar os demônios da cabeça dele a encher o saco dele. E ele vai começar a entrar numa rota de fuga. Então quando aparecer uma outra oportunidade de emprego para ele der alguma coisa errada, alguma coisa sair um pouco do prumo, ele vai querer fugir. Ele não vai querer continuar no emprego, ele vai tentar fugir daquela situação, ele vai fugir das relações, ele vai fugir de contato com pessoas e vai começar a se isolar cada vez mais. E eu lembro, eu já até falei sobre isso, mas vou me tornar repetitivo aqui de novo, porque faz bem pra esse vídeo. Quando eu tive meu primeiro emprego na Piraquê, o primeiro dia foi horrível, cara. Foi tenebroso. Aí eu lembro que aí tinha um cara que ele entrou um mês antes do que, uma coisa assim. Aí ele tava me auxiliando, né? Um cara muito gente boa, um cara maneiro pra caralho. Aí eu tô almoçando assim, aí cansado, exaurido com a porra do primeiro dia ali. Na hora do almoço ainda faltava horas ainda pra completar. Aí eu olhando assim e falei, cara, eu não vou ficar nessa porra não, acho que eu não vou aguentar esse serviço não. Aí esse moleque olhou pra mim, mano, falou assim, tá foda, né? Primeiro dia é foda. Dá uma assustada. Aí eu olhei, é foda. Aí ele falou, cara, quando peguei o primeiro dia comigo também foi assim, cara. Também senti que porra minha ia dar, também senti que, pô, o trabalho é muito desgastante e tudo mais. Eu quase pedi pra sair, cara. Mas é só o primeiro dia, cara. Daqui a um mês, uma semana, tá normal, cara. Tu vai estar rindo, vai ser uma coisa normal no seu cotidiano, no dia a dia. E não era verdade, cara. Não era verdade. Então, eu fiquei, né, durante quase um ano nesse emprego.
Aí foi só aquele cara chegar e falar pra mim, cara, é normal, isso aí vai passar, isso é uma coisa comum. Depois tu vai levar de uma forma tranquila. Foi exatamente o que aconteceu. Só que se fosse hoje, com esses doentes que tem na sociedade hoje, ia estar tá todo mundo na roda ali no refeitório, rindo e tirando sarro da minha cara. E eu olhar aquele e falar, porra, ambiente hostil. Eu sou um merda, que eu não consigo fazer nem isso aqui. Os caras conseguem fazer os caras mais velhos. Ou, porra, os caras com menos vigor do que eu. Os caras, porra, gordo, obeso, conseguindo fazer, eu não consigo. Eu ia começar a entrar numa autossabotagem na minha cabeça. Ia nem continuar naquele emprego, nem aguentar uma semana. Ia pedir pra sair. Entendeu? Então, às vezes, existem alguns homens que vão conseguir vencer essa autossabotagem sozinhos. Mas alguns outros necessitam de que tenha algum reforço externo para poder dar ajuda a eles. Eu não digo que esses caras são fracos, mas é um caminho muito perigoso, sabe qual é? Você depender de alguma pessoa para te dar um reforço na moral, para você entender que você não é um merda. Mas, seja internamente ou externamente, você precisa desse reforço e entender que você não é um merda, cara. E parar com a autossabotagem. Porque enquanto você continuar nessa, o bagulho não vai parar, cara. Isso nunca vai parar, cara. Isso vai aumentar, 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 ao ponto que você vai se tornar um disfuncional, ou você vai adoecer mentalmente. E quando você chega num momento que você adoeceu mentalmente, ou você vira um disfuncional que só quer ficar socado no quarto, aceitando fracasso, irmão, eu não sei se você vai conseguir sair, não. Eu realmente não sei se você vai conseguir sair. E depois que você desceu no abismo, tá lá no meio do escuro, com a perna, os braços quebrados, e só tu naquele abismo, não vai ter ninguém pra te levantar, não, irmão. E talvez, porra, nem você consiga se levantar mais. Mesmo se for uma coisa que vai depender pra sua existência, sabe qual é? Às vezes você vai preferir até mesmo, sei lá, desistir.